Olá, tudo bem? Aqui é a Maria Carmo, do canal 369. Hoje eu trouxe aqui um convidado, é o Lincoln. Vou pedir que ele se apresente para vocês. Olá, sou o Lincoln Vidal, sou do Rio de Janeiro, moro aqui há 12 anos, tenho uma pequena startup construindo aplicações na rede Cardano e acho que a ideia dessa conversa aqui é a gente contar um pouco mais essa historinha aí. Lincoln, eu vejo que você faz uns infográficos, uns boots super legais que a gente tem a oportunidade de usar. Me conta mais sobre qual é a sua formação, como que isso começou. Então, eu sou formado em biotecnologia, em Uhum. ciências biológicas, na verdade, com ênfase em biotecnologia, que é uma formação bastante voltada para o lado acadêmico, né? Mas eu acabei, dentro do curso, me especializando numa área mais computacional. E desde aquela época eu já tentava trabalhar tentava trazer conceitos matemáticos complexos, computacionais principalmente, para um pessoal de ciências biológicas. Então, eu acho que foi isso que me trouxe esse lado, principalmente em relação aos infográficos que você citou, de querer tentar explicar para as pessoas esses conceitos bastante complicados relacionados a como sistemas funcionam, como que coisas funcionam dentro de um computador, o que funciona dentro de uma rede. Então, eu acho que isso vem um pouco dessa formação lá na época ainda da graduação. Atualmente, ainda faço mestrado em modelagem computacional. Então, eu abracei de fato esse lado da computação e acho que fechou esse pacote assim de ter tanto esse lado de usar desse meio para tentar atingir mais pessoas. Uhum. Na graduação fazia isso com divulgação científica, né? E agora eu faço isso tentando nesse meio de blockchain. Mas como que você conseguiu juntar ciências biológicas com tecnologia? Da onde vem o seu interesse específico por tecnologia? Então, o curso em si é um curso de biotecnologia, né? Então, Hum. a gente tem, dentro da formação, a gente tem aula de programação, por exemplo. Então, lá no início ainda eu comecei a programar dentro de um curso de biologia, o que é uma coisa meio estranha, né? Se você pensar no que é uma Curioso. formação de biólogo normal. Eu já tinha tentado programar, eu já aprendi a programar assim, quando eu tinha acho que uns 10, 11 anos, mas nunca fazia muito sentido, eu sempre tive muito medo da matemática. Hum. E aí foi na graduação que eu resolvi vencer esse medo quando eu fui fazer aula de programação, de fato. E ali eu comecei a me aproximar um pouco mais desse lado tecnológico, né? Saindo um pouco do bio. Eu trabalhava na época fazendo pesquisa em bancada, né? Como IC, iniciação científica. Aquela rotina laboratorial de ficar fazendo experimento com animal, com célula, não era muito o que eu gostava de fazer, eu preferia lidar mais com computadores. Aí eu acabei indo mais para o lado de uma pesquisa computacional, ainda biológica, mas sempre tentando buscar alguma coisa computacional dentro da biologia, né? Entendi, Então, é isso muito que me aproximou. interessante. O pessoal me pergunta muito o que que eu adoro tecnologia, mas eu sou da área eu sou professora, mas eu gosto das duas coisas juntas porque não tem como escapar, né? Você sempre vai terminar em tecnologia. Agora, como que você descobriu esse mundo blockchain? Como que você chegou até aqui? Então, como eu te falei, né, eu tentei entrar nesse mundo de tecnologia ainda com 10, 11 anos. Na época, eu acabei já me aproximando principalmente da parte mais de hardware. Eu comecei trabalhando com manutenção de computadores e coisas desse tipo. E na época, lá em 2011, eu já tinha descoberto o Bitcoin. E isso foi uma coisa muito, muito engraçado na minha vida, né? Porque foi uma fase assim que eu não tinha conhecimento técnico para entender, mas eu era aquela pessoa que estava ali muito envolvida com tecnologia já, mas com o outro lado, né? Muito mais voltado para essa manutenção de computadores e redes, assim. E na época eu já tive esse interesse, só que eu não entendia nada, né? Não tinha conhecimento para entender o que que era, o que que significava aquilo na época.
E aí isso morreu e eu fui voltar nesse mundo de blockchain novamente em 2012, depois assim, com uma outra visão já, mas ainda não era o momento. Foi logo quando eu entrei na graduação, né? Mas foi em 2018, foi início de 2018, foi quando eu conheci o projeto do CryptoKitties. E foi isso que me trouxe de fato para a blockchain, porque na época eu já estava trabalhando com algoritmos genéticos na graduação, e a ideia de representar uma imagem, né, do gatinho ali através de um algoritmo genético, e usar um algoritmo genético para cruzar uma coisa que eu fazia muito naquele contexto, assim, pensando em aplicações muito fora de coisas comuns, assim, que as pessoas poderiam utilizar, né? Então, quando eu vi aquilo, quando eu vi uma usabilidade para uma coisa que eu estava estudando há alguns anos já, me debruçando e vendo assim, pô, tem gente pegando esse tipo de tecnologia e construindo esse tipo de aplicação. Aí foi o que deu o pontapé final, assim, para eu entrar de vez nesse mundo, porque foi ali que eu vi que, olha, consigo construir alguma coisa dentro desse meio. Entendi. Fala para quem não conhece esse projeto aí, que foi um dos projetos pioneiros do Ethereum, explica para gente o que é essa CryptoKitten que você está falando, o que era isso? Eu sei que era um gatinho, conta um pouquinho para gente do que você entendeu na época, como que você via isso. O CryptoKitties é assim, hoje eu tenho uma visão bastante diferente do que eu tive na época, Uhum. mas ele é basicamente um jogo que não tem muito uma mecânica de jogo, porque ele se baseia todo num token não fungível, que no caso representa um tipo de organismo único ali, né? Uma foto de um gatinho, na verdade. E aí o que esse token tem é uma representação de características daquele gato. No caso, essas características podem ser o bigode, a cor do pelo, o formato do olho, esse tipo de coisa. Então, aquilo ali é a representação do gato na forma de token, né? Nesse caso, como um token não fungível. E toda a lógica do jogo, vamos pensar assim, dentro do CryptoKitties, funciona com base em contratos inteligentes. Então, a forma como você cruza dois gatinhos é um contrato de breeding, né? De cruzamento entre dois organismos virtuais. Então, quando eu vi essa ideia, eu fiquei muito inspirado por pensar em construir alguma coisa nesse sentido, porque eu já trabalhava com aplicações usando esse tipo de representação genética, né? Não é uma coisa que a gente vê muito falando sobre o CryptoKitties. Sempre que quando alguém fala sobre isso, está pensando mais lá no lado do token não fungível, mas para mim o que me atraiu ali foi muito mais a mecânica em si, né, de cruzamento, de construir um novo a partir de dois existentes. Então, acho que isso que foi a grande inovação que eles trouxeram. E, claro, inauguraram esse campo de token não fungível dentro da rede Ethereum na época. Entendi. Agora conta pra gente o que é a EBS. Então, a Haverblock Studio, EBS, né, como a gente chama no ticker, é uma startup de mídia interativa. A gente define como mídia interativa porque mídia interativa é uma definição bem ampla de qualquer tipo de produto ou serviço que responde a uma ação do usuário. Então, o usuário interage com algum tipo de mídia e a mídia responde àquela entrada do usuário. E a nossa ideia com essa definição bastante ampla é utilizar dois tipos de tecnologia específicas para construir esse tipo de mídia interativa, né? Que é, primeiro, blockchain. Então, a gente traz essa coisa de pensar em construir máquinas autônomas, máquinas, nesse caso, virtuais, né? Máquinas autônomas que funcionam por meio de contratos inteligentes. E a gente também quer trazer o lado do inteligente para dentro dessas máquinas, né? Que aí entra a parte de inteligência artificial, que é outro campo também que eu trabalho, dentro do mestrado, dentro da graduação, também já fiz isso.
Uhum. Mas a Everblock em si tenta construir esses produtos e serviços que usem desses mecanismos para construir um novo tipo de mídia, sim, de forma bem geral mesmo, né? Não é uma coisa que a gente consegue olhar hoje e definir muito bem assim, dizer, a gente está fazendo o que tal empresa está fazendo, porque a gente não está trabalhando com uma coisa que já existe no mercado, né? Então, a Uhum. gente tem alguns produtos que a gente está desenvolvendo, eu posso falar sobre eles mais daqui a pouco, mas essa definição em si de mídia interativa, ela vem mais por conta de como a gente pensa em construir essas soluções tecnológicas com base Uhum. em blockchain e inteligência artificial, e como a gente acredita que essas máquinas em si que a gente está construindo, essas máquinas autônomas, devem estar sempre focadas nesse ponto de interação com o usuário, ou seja, como o usuário interage com aquela máquina autônoma, movida Uhum. por smart contract, e como ele consegue fazer com que o usuário tenha uma boa experiência, né, quando ele está interagindo com aquela máquina. Então, esse, Entendi. esse é o contexto em si da Everblock. Você quer dar um exemplo para a gente de um projeto que você pode falar, não daqueles que é segredo. Me conta um projeto que você pode falar para a comunidade, que você fez, que você entregou, só para a gente entender melhor o que você faz. Então, eu acho que o principal projeto que a gente tem agora, que é o carro-chefe da Everblock mesmo, né, que é o que deu origem à startup, é o Liveness. Inclusive, já tem algumas informações sobre esse projeto no nosso site, que assim, é o que justifica tudo isso que eu acabei de falar em relação à mídia interativa, em relação a, a buscar esse tipo de máquina autônoma, que nesse projeto em si o que a gente está tentando construir é um tipo de jogo baseado em simulação física nesse caso, em que os agentes ou os personagens dentro do jogo são movidos por inteligência artificial, e as mecânicas do jogo em si funcionam através de contratos inteligentes. Então, a nossa ideia é distribuir os personagens do jogo em si como um token não fungível Uhum. e usar mecânicas através de smart contracts para construir pedaços do que é esse jogo, né? Então, a ideia é que esses personagens em si, eles não sejam simplesmente personagens como a gente está acostumado em ver dentro de jogos, assim, que são personagens modelados por pessoas, e que você tem ali um formato específico, né, que você bota a roupinha, faz esse tipo de coisa, tem um corpo ali pré-definido. Nesse nosso caso, no Liveness em si, o que a gente está tentando desenvolver é um personagem que tem, ao invés de uma definição feita por um humano, a gente quer construir ele de uma maneira algorítmica, né? A gente quer construir ele a partir de um processo procedural, uma criação a partir, por exemplo, aí volta lá para aquela ideia do que é o CryptoKitties, né? O CryptoKitties tem um genótipo ali que representa o que são aquelas características dos gatinhos. Então, a gente também tem esse mesmo tipo de representação genética para fazer um tipo de personagem dentro de um jogo que é representado de maneira física através dessas características, né? Então, esse é o principal projeto que a gente está trabalhando agora, e ele é o motivo de toda a existência da Airblock, que é o que justifica justamente esse ponto como a gente trabalha na convergência entre blockchain e inteligência artificial. Então, esses personagens são movidos por inteligência artificial, então eles têm um cérebro que consegue observar o ambiente onde eles estão sendo simulados e conseguem reagir, movendo o que seria o esqueleto desse personagem. E o esqueleto desse personagem em si, que é a definição do corpo dele, é um token não fungível que a gente está construindo na rede Cardano.
Então, é isso que junta todas essas ideias num conceito de convergência tecnológica, né? De Uhum. colocar uma aplicação de inteligência artificial que tem como base ali o funcionamento em si, um token não fungível, mas dentro de um contexto bastante genérico, que é um jogo de simulação física. Então, a ideia é que esse personagem dentro do jogo ele seja um personagem que é fisicamente simulado. Tem corpo, tem cérebro, e ao invés do usuário controlar ele diretamente, o usuário tem que construir o ambiente em si para definir o que o personagem consegue fazer. Então, o fato da gente trabalhar, por exemplo, com modelos de inteligência artificial para esse personagem, dá a possibilidade de fazer com que ele aprenda. E isso é uma coisa bem divertida, assim, quando a gente está testando esse tipo de tecnologia, né? Porque a gente consegue desenvolver um organismo ali, virtual, totalmente virtual, mas que ele tem uma certa capacidade de aprender como a gente treina sei lá, um cachorro, sabe? Esse tipo de aprendizado onde a gente define ali uma tarefa e fica executando aquela tarefa esperando que ele aprenda Reaja. a partir de uma recompensa que você está dando, Entendi. a partir de alguma coisa desse tipo. Então, É bem esse é o interessante. principal produto que a gente está trabalhando nesse momento, que é o que justifica também esse lado da mídia interativa que a gente está trazendo. Entendi. Mas me fala, por que Cardano? Você poderia ter feito isso em todas outras blockchains. Por que você escolheu Cardano? Olha, eu passei muito tempo tentando buscar uma blockchain para construir esse projeto Lifeless. Só que, assim, na época, quando eu comecei a construir esse projeto lá em 2018, eu levei em consideração algumas dessas blockchains de terceira geração, supostamente de terceira geração, que já existiam no mercado, e tentei desenvolver dentro de algumas delas, me envolvi com algumas comunidades, mas nada que nenhuma daquelas redes parecia fornecer uma infraestrutura que pudesse durar, que pudesse entregar um tipo de rede que fosse ser suficiente para a gente pensar lá em rodar o jogo daqui a 5 anos, e que ele esteja ainda funcional, né? Então, se a gente olha, por exemplo, hoje para a rede Ethereum, lá com os problemas de taxa que está acontecendo, isso já foi uma coisa que aconteceu em 2017, e na época, quando a gente começou a estruturar essa aplicação, a gente viu esse mesmo problema e começou a tentar buscar uma outra alternativa de rede que pudesse fornecer uma plataforma mais duradoura, né? E, assim, esse meu lado acadêmico também pesou bastante nisso, porque, de maneira geral, eu acho que para construir e coisas no ambiente onde a gente não tem muita certeza sobre o que está acontecendo, o método científico ainda é a metodologia mais certeira que a gente tem para apostar nesse desconhecido, né? Então, quando eu comecei, eu demorei muito tempo para entender o que eram os valores da rede Cardano, entender o processo de construção deles, o que fazia, o que justificava toda essa lentidão na entrega, né? Mas depois que eu entendi o que estava sendo construído e comecei a acompanhar mais de perto, eu entendi o valor do que estava sendo construído ali, né? E depois que eu entrei, acho que a comunidade foi o ponto que me manteve, porque eu já participei de outras redes blockchains, mas eu nunca tinha visto uma comunidade tão ativa e tão dedicada a participar das decisões, né, a se preocupar com a rede, a se preocupar com os parâmetros da rede. Então, isso eu acho que foi a coisa assim que eu vi que seria a atitude mais certa que eu poderia tomar naquela época de escolher uma rede pensando no futuro, né? Que o desenvolvimento desse projeto Lifeless, ele vai beirar aí talvez uns 2 anos. Então, e a gente ainda está bastante no início, na definição desse modelo de personagem. Então, eu imagino que
para esse projeto, a gente precisava de uma rede que, no mínimo, fosse entregar esse tipo de durabilidade. E aí a aposta é no método científico, que a gente ainda acredita que seja a melhor maneira aí de desbravar esse desconhecido. Entendi. Eu sei que você é uma pessoa super ocupada. Conta pra gente, você faz tudo isso sozinho? Você tem um time? Como que funciona? Assim, não dá para fazer tudo isso sozinho, né? Infelizmente, eu só sou uma pessoa e o meu tempo é limitado. Mas eu tenho um time, sim. Assim, o time tá em constante crescimento, ele não para de mudar nunca. Mas nesse momento são 5 pessoas trabalhando dentro da Everblock. Então tem eu como CEO, fundador, eu tenho um diretor financeiro que também é fundador, tenho uma pessoa que trabalha só nas mídias sociais e faz essa parte dos infográficos e constrói esse tipo de material. E tenho mais 2 desenvolvedores, um de web e um desenvolvedor de jogos que também trabalha dentro dessa parte do back-end do que a gente está desenvolvendo, né? Então, mas assim, eu também, é aquilo, né? Muito pequeno, startup pequena, todo mundo tem que trabalhar em tudo. Então, eu acabo fazendo um pouco de tudo também, eu desenvolvo, eu às vezes faço um pouco dos infográficos e todo mundo se ajuda dentro do que consegue ali, mas nesse momento a nossa equipe já é desse tamanho, né? A gente está crescendo assim num ritmo bem acelerado, como tem que ser dentro desse meio de blockchain. Então, conta pra gente um pouco da sua stake pool, você está tendo algum desafio? Como que está sendo essa jornada aqui? Cada um tem uma jornada diferente, né? Bom, a Stake Pool em si é um projeto dentro da Everblock, né? Então a gente não faz só isso, e a Stake Pool a gente enxerga ela mais como um projeto mesmo ali que a gente tenta suportar, ajudar a rede e usa isso também como um meio de alcançar potenciais usuários das nossas aplicações. Mas, como nem tudo são flores nesse meio de blockchain, é muito difícil atrair pessoas dentro desse meio, principalmente na rede Cardano ainda. É difícil atrair delegadores sem estar tão presente na comunidade. E como a gente fica muito focado ali no desenvolvimento, às vezes a gente não dá muitas caras, não aparece muito, e isso eu acho que talvez seja o principal motivo aí que tem dificultado bastante o trabalho da pool em si, no quesito mais de delegação, né? Não na dificuldade técnica de rodar, isso não é um problema. A gente tem desenvolvedores aí que auxiliam bastante na manutenção auxiliaram bastante, principalmente no momento de colocar a pool no ar e fazer todo o esquema de monitoramento. Então, assim, isso não é um problema, mas alcançar delegadores, estar presente nas redes sociais, botar a cara aqui, assim, e falar dos projetos, isso é talvez o que nosso maior desafio nesse momento, né? A gente recentemente, como eu falei, recentemente a gente começou a trabalhar com uma pessoa especificamente voltada para as mídias sociais, então acho que vai aumentar um pouco a nossa presença online também. A gente já tem um projeto em cima daqueles infográficos, né? A gente está formalizando isso como um projeto maior, voltado um pouco também para a produção de conteúdo em cima daqueles infográficos, e tentando trazer mais esses conceitos da rede em si. Então, talvez isso seja uma coisa que consiga, pelo menos, resolver em parte essa dificuldade de atrair novos delegadores. Entendi. Mas aqui no YouTube, tudo tem um longo prazo. Vamos supor que alguém está assistindo o seu vídeo daqui a um mês, daqui a 2 meses, e alguém vê esse vídeo. Fala para a gente o ticker da sua pool e quem sabe a gente consiga aí trazer delegadores para a sua pool. Esse é o meu projeto, eu faço isso, eu tive uma pessoa que eu recebi, uma moça, uma mulher lá da África, fiz aqui entrevista com ela, ela recebeu uma delegação gigantesca. Vamos supor que tem alguma baleia aí assistindo, fala para a gente o ticker da sua pool. Ó, tô procurando baleia, tô procurando baleias.
O ticker da pool é o EBS, é bem simples. A gente já está com todas as configurações bonitinhas lá na Adapools também, então se procurar lá por EBS ou por Everyblock Studio. Nosso site também é o everyblock.studio, então é fácil achar a gente nas redes sociais. A gente também tem lá o ID da pool nas redes sociais, no Twitter, no Instagram. Então, esse eu acho que é o caminho mais fácil aí. Espero que a gente consiga atrair alguma baleia. Entendi. Eu quero agradecer o seu tempo de estar aqui comigo, que eu sei que você é super ocupado, e eu espero que essa entrevista traga resultados para você, para a PU e para o seu trabalho. Muito obrigado e eu espero falar com você em breve. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Imagina, até mais. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.